Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente está mais uma vez filmando os nossos trabalhos. O Jonathan está filmando. A gente vai postar no portal História Já, tanto no portal do Facebook quanto no site mesmo História Já. E é importante a gente fazer esses trabalhos de relatar, aliás, de registrar, porque logo vocês vão embora, né? E ficando lá no portal vai ficar para sempre. Então vocês vão poder acessar, rever os amigos, né? Relembrar dessa época bacana, legal, dos trabalhos de história que a gente vem fazendo aqui com vocês. Vocês estão na oitava série, então com a reorganização a nossa escola não vai ter ensino médio, pelo que estão falando aí. Então, provavelmente é o último ano de vocês aqui na escola. Então é interessante que vocês guardem esses trabalhos que a gente tem feito, e muitos deles estão no História Já, que vai ser uma ferramenta para a gente continuar tendo um relacionamento, vocês conversando comigo, falando com vocês, vocês tirando dúvidas. Então é algo que vai continuar, mesmo vocês estando em outra escola, que para a gente é muito triste. Inclusive nessa filmagem, que vai ser divulgada, porque o História Já tem muitos acessos, quero expressar aqui toda a minha revolta até com essa desorganização, porque não é organização, é desorganização. Né? Mexe com a vida da gente, não consultam a gente, mexe com a vida de vocês, não consulta os pais de vocês, manda vocês para uma escola que vocês nem sabem onde é que vai ser. Vocês estão acostumados aqui desde a primeira série nessa escola. Né? Então, assim, é algo muito grave, não pode ser feito assim de uma hora para outra, tem que ser conversado, discutido, analisado, e tem que ser devagar o processo. Né? É interessante que as escolas se dividam em ciclos, é interessante, mas que seja uma coisa gradativa, não de uma hora para outra, como está se fazendo, né? Se falando o que vai fazer e acredito que vai fazer. Né? Creio que vocês também não gostariam de mudar de escola, vocês estão numa escola considerada muito boa, uma escola pública, mas com um índice muito bom, né? Do IDESP, e o nosso relacionamento aqui é muito bom, né? E com certeza vocês farão muita falta para a gente aqui na escola. E não é da nossa vontade, não é da vontade da direção que isso aconteça também. Tem coisas que vêm de cima para baixo, e isso veio de cima para baixo. Né? O que a gente pode fazer é não concordar. Vocês, inclusive, manifestaram todo o descontentamento de vocês em manifestações. Vocês agiram, vocês fizeram manifestações junto com o primeiro A. E a escola está se movimentando. É importante registrar que vocês não concordam com essa mudança na vida de vocês, justamente agora que vocês entram no ensino médio, começa toda uma preparação para o vestibular, que a nossa escola, graças a Deus, aí, o empenho dos professores e da gestão, a gente tem conseguido a cada ano que passa colocar mais alunos no ensino superior. Muita gente na Unicamp, no IASP, no NIP e várias faculdades aí. Né? Espero que aonde vocês forem, que vocês sejam bem amparados e que vocês, sempre que precisarem de mim, podem entrar em contato através do História Já. Vai ser uma ferramenta nossa eterna. Beleza, pessoal? Agora vamos iniciar nosso trabalho. Então, a gente está aqui fazendo o julgamento. Essa ideia, mexe no mouse para mim, Marcos. O julgamento do presidente Vargas. A ideia é que vocês exponham os dados favoráveis, os dados que não são positivos. Se não estiver ligando, não tem problema não, pode deixar assim mesmo. Então a ideia é que vocês, numa simulação de julgamento, esse é um tribunal, o Vargas está sentado ali atrás, temos ali um promotor e um defensor. Temos advogados de defesa, auxiliares e a promotoria. E vamos ver quem vai vencer, vai depender da argumentação de vocês. Tá bom? Então vamos iniciar nosso trabalho com a promotoria. Advogado Januário, pode começar seu trabalho. Bom trabalho para você. Obrigado, professor. Boa tarde a todos aqui. Getúlio Vargas, o homem que trouxe a ditadura, a única ditadura conhecida no Brasil. O homem que trouxe, vamos dizer assim, tirou a paz que o povo tinha com a sua ditadura. Vargas gostava da ditadura por causa que ele quer ser o mandão de tudo. Então, fico me perguntando, Vargas conseguiu enganar o povo
Vargas conseguiu cegar o povo com a sua ditadura? Vamos começar por partes, então. As leis trabalhistas. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês apoiam essas leis trabalhistas como se fosse, nossa, algo cara demais como Vargas fez. Mas Vargas, será que realmente criou essas leis? Não é isso que diz, não é isso que eu tenho aqui. Aqui diz que assim, as leis trabalhistas não veio de Getúlio Vargas, mas de seu ministro do Trabalho, Randolph Collor, que havia apresentado no esboço da legislação para Flores de Cunha. Vargas não teve, não há qualquer traço de autória de Vargas na criação das leis trabalhistas. Então vocês que defendem ele, falam que essas leis ajudaram o povo? Ajudaram? Claro, ajudaram. Mas com isso, o povo fala que Vargas foi o melhor presidente por causa dessas leis? Será que foi ele mesmo que teve a participação disso? Aqui não está dizendo isso. Eu vou ler novamente. Não veio de Getúlio Vargas, mas de seu ministro do Trabalho, Randolph Collor, que já havia apresentado o esboço da legislação para Flores da Cunha, em 1928. Aqui diz também que as leis colocadas, foram de Randolph Collor. Vargas teve, como vamos dizer assim, colocou-se ao oposto não. Ele favoreceu essas leis, colocando as leis e como fosse ele que fez a lei, mas não foi ele. Então Vargas deixou a lei entrar para dizer que foi, para o povo aceitar, mesmo o povo vendo, acreditou. Vargas está cegando primeiramente o povo, então ele é um corrupto, ele não está fazendo certo. Ele cegou com essas leis trabalhistas, querendo dizer que foi ele que colocou, sendo que não foi, que foi ele que criou. Isso não está certo. O presidente não pode fazer isso no seu país, com a sua nação. Nunca poderá enganar. Juntamente com diversas personalidades que sofrem a ditadura, que nem eu li novamente, e vou ler de novo, não há qualquer traço de autoria de Vargas na criação das leis trabalhistas. Não cita nenhum que Vargas participou da criação. Isso está errado, totalmente. Voltamos à ditadura. O único presidente que trouxe a ditadura no Brasil, como eu já tinha visto, um político inescrupuloso, aferrado ao exercício do poder. Exercício do poder. É inescrupuloso. Vamos ver o que significa. Hesitação sobre a bondade ou desleal. Sobre a bondade, desleal. Hesitação sobre a bondade ou unidade. Hesitação sobre a bondade ou desleal. Hesitação sobre a bondade. Então quer dizer que Vargas não queria fazer o certo sobre a ditadura, sobre o Brasil, quando ele estiver governando. Desleal. Desleal é uma pessoa que nunca foi fazer o certo, que não gosta de fazer o certo, vamos dizer assim, e que faz as coisas relaxadamente. Vargas teve o conselho dos militares, conseguiu o apoio por causa que ele criou ações que favoreciam a eles, ou outras ações que favoreciam o povo como as leis trabalhistas. Então Vargas queria as amizades deles junto para enganá-los e depois dar uma faca pelas costas. Vargas foi isso. Vargas não foi um presidente eleito por votos, mas sim por causa que uma pessoa morreu, aí o povo ficou com dó, porque era do partido dele, uma pessoa, a pessoa que morreu.
Ela fala assim, então foi culpa do outro partido, vamos votar no Vargas, então ele merece estar no poder. E será que ele merecia mesmo estar naquele poder? Eu acho, eu tenho certeza que Vargas não merecia entrar no cargo da presidência. Criação da Petrobras. Petrobras, a empresa de petróleo monopólio no Brasil, foi uma empresa a melhor assim, para estabelecer a nossa economia brasileira, porque era a nossa, né? A maior empresa brasileira, a Petrobras era a nossa. Então, assim, é a melhor para estabelecer a economia daquela época e de outras épocas também, né? Porque a economia, quando estabelecia um certo ponto bom, podia ir longos anos, né, se estabelecesse com aquele mesmo resultado. Outra falácia atribuída de Vargas, que na verdade, eu vou dizer para vocês, a luta do petróleo não começou com ele, mas sim começa com Lobato nos anos 30, juntamente com diversos compreendedores dos Nordeste, Leste e Oeste do Brasil. O Departamento de Produção Mineral sabotou todas as iniciativas de descoberta do petróleo no Brasil. Eu acho que Vargas sabia disso, não sabia? Então ele tinha controle desse departamento. Então ele não queria que o petróleo fosse nosso. Então ele queria pôr a mão no petróleo primeiro, falar que ele achou, usar o dinheiro do petróleo para, sei lá, vender para outros países e ficar o dinheiro com ele. E não usar no Brasil como a infraestrutura, usar para a criação de escolas, hospitais, nas ferrovias, que naquela época tinha muitas. Faltou combustível, o país estava completamente paralisado pela política suicida de Vargas. Até que em 1953 os militares deram um ultimato, porque ninguém estava aguentando mais. Não, o povo aguentava sim, mas porque o Vargas conseguia cegá-lo de uma maneira, conseguia cegar o povo de uma maneira que quase nem Deus conseguia falar assim, ó, esse não é o presidente certo. O povo via Vargas como ele imita nessa foto, vamos dizer assim. Ele, assim, não via Vargas como uma ditadura assim. Pessoal, só os jornalistas, as pessoas intelectuais conseguiam ver o Vargas dessa forma, pois eles tinham a inteligência de saber, procurar, pesquisar e mostrar que o Vargas não era a pessoa que dizia ser. O Brasil sempre enviava para os árabes entre 200 a 1 bilhão de dólares anuais, continuou a fazê-los até a data da autossuficiência de petróleo em 2007. Estou na Petrobras ainda, tá? Só para esclarecer. Uma coisa importantíssima aqui, esses são os principais desatinos na conta de 5 trilhões de dólares. Nossa, gente, vocês não... 5 trilhões de dólares não dariam. Hoje eu podia pegar 5 milionários de São Paulo, não, acho que 10 milionários de São Paulo, que talvez não daria 5 trilhões de dólares. Foi para o que faltam nos estabelecer o PIB, Produto Interno Bruto, para sermos um país de primeiro mundo, até um país desenvolvido. Se não fosse aquela roubalheira toda, talvez hoje, né, vamos dizer em 2015, nosso país podia ser um país desenvolvimentista. Nosso país podia estar com os outros países, como Estados Unidos, Canadá e outros, por exemplo. Mas ele não conseguiu, por causa que o dinheiro aqui, 5 trilhões de dólares, que podiam nos ajudar no PIB ou em outras coisas, favoreciam tanto que aqui fala, eu tenho a prova que aqui fala, para sermos um país de primeiro mundo, que podia nos ajudar a ser um país desenvolvido, ou até melhor que os Estados Unidos, vamos dizer.
eu não sei. Mas como não aconteceu, né? Fazer o quê? Só roubado. Previdência Social. Vou falar dos empregos, né? É até engraçado falar disso, que Vargas, novamente, conseguiu cegar o povo. A segunda vez, como ele criou empregos, né? Abriu 45 caixas de institutos de Previdência Social, com 45 diretorias. O dinheiro da Previdência Social que entrava no caixa do governo, Vargas, ia para compras de terrenos e construções de prédios de luxo. Corrupto, tá na cara que ele é corrupto. Muito corrupto. Abriu empregos, abriu emprego, eu estava muito procurando esse emprego. Eu realmente precisava. Obrigado, Vargas. Obrigado. Mas a pessoa se mata para trabalhar lá, ganha um salário mínimo, talvez, um dinheiro. Aí, com todo o esforço que ela ganhou lá, o dinheiro para aquilo da Previdência Social, vai no caixa de Vargas e ele usa aquele dinheiro para fazer, aqui vou ler novamente, terrenos e construções de prédios de luxo, como ele usasse o dinheiro do povo para fazer as necessidades dele e não a do povo. Mais uma vez, cegou, porque ele deu emprego, o povo precisava, mas o dinheiro que estava sendo construído, arrecadado ali, vamos dizer, ia para Vargas e Vargas usava em outro aspecto. O povo foi enganado, está na cara isso, vocês não enxergam. Assim, todo escritor que publica, outra coisa importante. Vargas fez isso à Previdência Social e Vargas também subordinava os intelectuais com viagens de estudo e especialização ao exterior com dinheiro público. Esses intelectuais, jornalistas, até cientistas naquela época, sabiam tudo que o Vargas tem feito. Eles mexem com informações diretamente, podiam pesquisar fácil e declarar que Vargas era o maior corrupto que o Brasil já teve. Então Vargas pensou assim: eu vou pegar aquelas pessoas que sabem quem eu sou de verdade, vou subordiná-los com o meu dinheiro, não o meu, né? O Vargas não ia dar o próprio dinheiro dele, claro. Ia pegar o dinheiro da nossa população e dar para essas pessoas, né? Para viagens e estudos, para eles ficarem satisfeitos e não falarem o que o Vargas é realmente. Então, era uma troca de favores, vamos dizer assim. Vargas sabia que se ele não conseguisse, vamos dizer assim, pegar, de novo a amizade desses intelectuais, ele ia se ferrar com isso. Então, Vargas era bem esperto nessas coisas. Assim, todo escritor que publicasse um artigo de apoio a Vargas tinha subsídio para publicar seu livro. Então, aí entra naquela dica, né? Que, por exemplo, eu não posso publicar nada contra o Vargas. Nossa, senão eu posso até ser sentenciado à morte, vamos dizer assim. Aí todo escritor que publicasse seu livro tinha um subsídio para homenagear a Vargas ou o governo dele, era muito recompensado com dinheiro público. Então, eu tinha que escrever só coisas boas do Vargas, não poderia estar falando aqui coisas contra essa pessoa, e tinha que colocar tudo o que ele fez de bom, que ele não fez quase nada, atrás da verdade. Eu, como exemplo, como fosse um escritor, eu ia colocar, se eu fosse a favor de Vargas, eu ia colocar isso. Se eu não fosse, eu tinha que colocar do mesmo jeito, eu era obrigado, eu tinha que engolir a todas as falcatruas e mentiras que ele dizia. Isso está errado? Não está? Crise do café. Café era o maior da economia, vamos dizer assim,
no maior limite que São Paulo conseguia produzir. São Paulo conseguia produzir 70% da produção mundial de café. Era um dos melhores produtores de café que tinha no mundo. O Brasil tinha essa oportunidade. Só que aí veio a crise do café. Para despistar essa crise, Vargas usou a crise de 29. Mas essa crise acabou em 34. O que acontecia com o café brasileiro? Em vez de procurar mercados, os russos... Não, é muito engraçado agora falar de uma parte que... Os russos, os comunistas... Vargas era ditador. Vamos dizer, meio que apoiava Hitler. E a Rússia e a Alemanha não estavam, por causa do seu comunismo e do seu nazismo. Vargas era quase um nazista, vamos dizer assim. Mesmo assim, Vargas deu o seu café, a sua maior produção de café no Brasil, que tinha 70% da produção mundial de café que o Brasil continha, deu, não assim de mão beijada, para a Rússia, porque muitas pessoas iam saber que esse café sumiu, até mesmo o povo, sem internet, vamos dizer assim, por causa que era muito fácil saber que São Paulo era produtora de café enorme, porque a maioria das pessoas que trabalhavam naquela época tinha alguma relação com a produção de café, principalmente em São Paulo. Mas aí Vargas não deu de mão beijada, claro, fez a sua mágica. Criou o Instituto IBC, Instituto Brasileiro do Café, que se encarregou de liquidar com a produção de café para dar à Rússia. Foi apresentado aos tenentes interventores como uma barganha de apoio naquela hora de crise. Barganha de apoio. Então, Vargas criou essa instituição para nos ajudar naquele momento de crise do café, que não era ajudar, era esconder, meio que colocar um escudo na frente, esconder o que tinha atrás disso, porque não era o que ele estava dizendo aqui. Ele queria dar à Rússia, só que de uma forma que ninguém percebesse. Ele conseguiu fazer isso, mas foi descoberto. Depois que descobriram que contrabando internacional e as lavouras nunca mais foram as mesmas, ninguém conseguiu trabalhar de novo pensando que São Paulo, Brasil, né, era a maior produtora daquela região, ou quase a maior produtora de café do Brasil. Não conseguiram porque o contrabando foi tão grande que eles ficaram até desanimados em, nossa, todo o meu esforço para fazer isso aqui foi para outro país, não nem ajudei meu povo. Vamos pensar assim, se eu estivesse trabalhando lá e todo o esforço que eu fazia fosse para outro país, não o meu, eu ia ficar muito triste, muito angustiado e chateado. Por causa que isso não se deve fazer. Depois da Segunda Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha 36% da produção mundial de café. Eu tinha falado que estava com 70%. Aí depois foi para 36%. Onde estão aqueles 34%? Vocês podem dizer? Você se defende de Vargas? Conseguem me responder isso? Por causa que, se vocês sabem defender ele, devem saber por causa que esses 34% sumiram? Eu acho que não deve. Foram abandonadas 750 milhões de mudas de café por desgosto, e abandonadas e arrancadas por desgosto, porque não queriam mais realmente ver aquilo lá, trabalhar naquilo. Depois da falcatrua que foi descoberta, o povo ficou indignado. Foi um declínio. Nunca havia uma coisa só. Essa crise do café foi tão grande que até afetou a carne. Nunca havia faltado a carne no Brasil, mas durante a guerra surgiram filas nos açougueiros e racionamento. Era o pessoal de Vargas, né, culpando a guerra, usando uma desculpinha,
fajuta, novamente, para dizer que, olha, tá acabando aqui por causa que a gente tem que ajudar os outros países e é isso aí, mas isso é mentira. O que acontecia realmente naquela época, você tratava com, se chamava de economia dirigida. Nada mais, nada menos do que a intervenção do governo em todos os mercados nacionais. O governo conseguia entrar no mercado nacional e tirar todos os nossos produtos de lá. Roubava tudo. Nossa, como pode? Faltava carne, faltava café. E aqui faltava leite. Faltava quase a maioria das coisas principais que tinha, que você poderia ver em qualquer lugar. Faltava, começava a ficar raros até. Aqui diz, o nome da palavra rarear, que é uma coisa, se fala de raro, é uma coisa difícil de ser achada. Uma coisa que eu via semanas atrás, que eu cansava de ver, agora eu não consigo nem mais procurar no mercado. Até na minha casa faltava, então. Mentira de novo. Roubalheira. Desmonte da economia brasileira. A economia brasileira perdeu uma grande oportunidade de enriquecer com a guerra. Por causa que quando então a Europa e os Estados Unidos compravam qualquer coisa que se produzisse. Qualquer coisa que se produzisse. Nosso café era bem vendido. A gente podia vender outras coisas como, por exemplo, armas, alimentos, roupas ou outras coisas, vamos dizer assim, para ajudar o país que comprava qualquer coisa. Aqui diz que eu vou ler novamente. Qualquer coisa. Nossa, então o Brasil tinha uma oportunidade extrema de chegar a sua economia ao auge, ficar muito boa. O Brasil ser um destaque no mundo todo. E só que isso não aconteceu. Por causa daquele que eu queria. Para. Tipo, eu não vou deixar vocês enriquecerem. Eu vou pegar esse dinheiro pra mim e assim vai ficar. Nesse período, nações como Argentina, Austrália, Nova Zelândia e Colômbia, cuja a produção de café cresceu 500%. O Brasil era o melhor produtor de café ali, vamos dizer assim, na América do Sul. Os outros países cresceram 500% depois que deu a crise do café. Depois que Vargas conseguiu dar o café distribuindo para todo mundo. Assim, ó, pega, a gente não quer. Isso foi horroroso da parte dele, por causa que era a única, não a única, né? Mas a melhor coisa que nós tínhamos de produzir, para ajudar a nossa economia também, era o café. Depois da Petrobras, também, vamos dizer. O café nos ajudava tanto na economia, nos alimentos. O Brasil desorganizou sua economia, criou milhares de novos empregos públicos e aprofundou seu déficit público, seguindo o ciclo dos empréstimos internacionais dos governos anteriormente. Vargas fez de novo, criou empregos públicos para cegar o povo novamente, dando trabalhos para falar que aqui está ótimo. Ok. Então, Januário trouxe vários argumentos para querer mostrar o lado negativo de Vargas. Tá? Ele usou o tempo que ele quis usar, não tem problema nenhum. Tá? Foi bem extenso o tempo que ele usou. E agora vai ser a vez da defensoria fazer o seu trabalho.